Bom, a gente vai falar sobre casamento falido a partir de agora e por que que você não consegue sair dessa relação. E para começar, eu quero saber, você hoje está vivendo uma situação assim? Sim ou não? Coloque aqui. Ou você já viveu uma situação assim? Sim ou não? Coloca aqui para mim. Essa dificuldade, você já percebeu essa dificuldade? Você já tomou a consciência de que, por exemplo, esse casamento já não te traz alegria, já não te traz felicidade, traz apenas problemas, dores? Se isso está acontecendo, presta atenção. O primeiro passo sempre é reconhecer que você está numa relação ruim, que você está numa relação falida. É preciso reconhecer isso. Se você não reconhece o problema, então não existe problema. Só que muitas vezes você não quer reconhecer por conta dos seus medos, por conta da sua dependência emocional. E a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Então, essa dependência emocional muitas vezes mascara aquilo que está acontecendo. E por isso que quando a gente analisa a nossa vida, e essa é uma ótima época do ano para a gente fazer isso, eu não sei se você tem esse costume, mas é uma época muito propícia, né? Por quê? Porque estamos encerrando um ciclo, estamos iniciando um outro ciclo. E sempre, quando encerramos um ciclo, é sempre bom você refletir sobre como é que foi o seu ano, como é que foram as suas conquistas, como que foram os seus desafios, é sempre muito bom. E aí quando você muitas vezes olha para a sua vida, você fala o seguinte: nossa, eu estou infeliz. Eu não estou tão feliz assim. Só que qual é a tendência? Eu quero que você preste atenção. A tendência é a gente misturar as coisas tudo no mesmo balde. O que isso significa? Olha, Gata, se eu pudesse definir a minha vida hoje, minha vida está um caos. Por quê? Porque eu tenho os meus filhos, eu estou com problema com os meus filhos, eu estou com problema com meu marido, eu estou com problema financeiro, eu estou com problema com os meus pais, a minha vida está um caos, eu não estou feliz no meu trabalho, a minha vida está um caos. Alguém aqui se identifica com esse resumo aqui que eu fiz? Coloca eu aqui para eu saber se você se identifica. Deixa eu dar um bom dia para muitas pessoas que estão chegando aqui. A Bolaria da Lu, bom dia. Neidinha Silva, Fafá Félix, a Beth Pili, seja muito bem-vinda, Beth. A Eliane também por aqui. A De Chaves, bom dia. A Camila. A Andressa, oi Andressa, seja muito bem-vinda. Bom dia, estamos falando sobre casamentos falidos, relações falidas e por que as pessoas têm dificuldades de sair dessas relações. Alguém aqui se identificou com isso? Bom dia, Cris, seja bem-vinda. Aliás, Cris, adorei teu story ontem, parabéns, viu? Parabéns. Comentário aleatório. Voltando aqui. Você se identificou com esse depoimento que eu falei aqui para você? É um depoimento muito comum. Por quê? Porque você está misturando todos os seus problemas num mesmo balde. E a gente precisa começar a separar os problemas em cada balde específico. Por exemplo, você hoje talvez tenha um problema com os teus filhos. Ok? Tenho um problema com os meus filhos. Agora, eu também tenho um problema aqui, um balde diferente com o meu marido, com a minha esposa. Eu tenho um problema aqui financeiro. Eu preciso separar isso. Por quê? Porque eu preciso identificar qual é o balde, qual é a área da minha vida que está gerando mais problemas e influenciando outras áreas a ficarem piores. Por exemplo, vamos imaginar que seja a sua relação, o seu casamento falido. Todos os dias você acorda sem ânimo, todos os dias você acorda muitas vezes sem alegria, sem vontade de realizar as coisas. E isso vai ter impacto aonde? Por exemplo, no seu trabalho. Você não vai ter a energia necessária para fazer um grande trabalho. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. E aí, claro que a sua produtividade no trabalho cai e com isso os seus resultados caem também. Aí você começa a ter, por exemplo, problemas financeiros. Aí você olha para o problema financeiro e aí você tenta resolver o problema financeiro, só que você não está tratando o quê? A causa de você estar sendo menos produtiva, que é essa relação familiar, essa relação
do seu casamento, do seu noivado, do seu namoro que está ruim para você, não te traz alegria. É essa área que precisa ser olhada com mais atenção. Isso faz sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho. Você entendeu isso? Deixa eu dar um bom dia aqui para Luciana. Oi, Luciana, seja bem-vinda. Marinal, Valola, muito bom. Boa, obrigado, Cris. Fabiane, seja bem-vinda. A Max Clean, Petrolina, seja bem-vinda. Gil Thiago também por aqui. Bom dia, estamos falando sobre casamento falido e por que você não sai de uma relação falida. Por que é tão difícil sair? E isso que eu te falei agora exemplifica uma dificuldade para você sair de uma relação falida. Por quê? Porque você coloca foco e energia no lugar errado. Faz sentido isso para você? Quando eu resolver a minha questão financeira, aí sim eu vou olhar para o meu casamento falido. Só que nisso tem os teus filhos, tem a relação com seus pais, tem os seus amigos, tem o seu trabalho, e aí você não olha para a causa. E aqui, presta muito atenção. Quando você não tem blindagem emocional, escreva aqui blindagem emocional. Quando você não tem blindagem emocional, que é o domínio dos seus medos, dos seus pensamentos e das suas emoções, o que acontece? A sua mente, ela te controla. Ela te controla. E aí as suas decisões não são baseadas em evidências. Não existem decisões claras, e sim decisões emocionais. E uma decisão emocional, ela nem sempre é boa. Eu diria que as decisões emocionais dificilmente são boas. Porque uma decisão emocional, ela é baseada muitas vezes na sobrevivência ou na interpretação que a sua mente tem para que você não morra, para que você continue sobrevivendo. Por isso, presta muito atenção agora no que eu vou te falar. Ou você tem esse domínio da sua mente, dos seus medos, das suas emoções e dos seus pensamentos, ou seja, ou você tem blindagem emocional, ou você vai continuar nesse casamento falido. A blindagem emocional, ela é necessária para você tomar a decisão, inclusive. A blindagem emocional, ela é fundamental para você se manter na sua decisão. Porque eu quero que você entenda uma coisa. O que você está vivendo hoje, e que talvez você esteja mascarando há muito tempo, com medo de enfrentar a realidade, de enfrentar as consequências da sua decisão, esse medo, ele está te aprisionando numa vida de covardia, esse medo está te aprisionando numa vida infeliz, este medo está deixando você cada vez mais doente. É por isso que você bebe demais, é por isso que você come demais, é por isso que você compra demais, é por isso que as suas relações estão ruins, por isso que o seu trabalho está ruim, por isso que os seus resultados estão ruins. Por quê? Porque esse medo está te aprisionando. Esse medo não pode mais te aprisionar. Você precisa ter a blindagem emocional para que você tome uma decisão racional. E eu quero que você entenda uma coisa. A vida passa muito rápido. A vida está passando muito rápido. O que você tem feito? O que você tem construído na sua vida para valer? E aqui eu não estou falando apenas de bens materiais, mas o que você tem feito com a sua vida para ela valer a pena? Você precisa tomar essa decisão, fazer a sua vida valer a pena. E você pode hoje estar machucada, você pode estar cansada, mas é possível você sair desse sofrimento. Só que para isso você precisa o quê? Decidir sair do sofrimento. E essa decisão não tem nada a ver com as suas circunstâncias. Gata, mas não dá para eu sair agora desse casamento falido porque eu sou dependente financeiramente, eu tenho os filhos, eu não quero deixar os meus filhos sozinhos, sem o pai. Aliás, essa é a pior desculpa que existe. É a pior desculpa que existe. Porque você está colocando, primeiro,
os teus filhos na sua frente, porque você tem o medo de se separar. Você tem o medo de sair desse casamento falido. E essa desculpa de que eu não quero que os meus filhos sofram com uma separação, isso é balela. Isso é balela. Por quê? Porque os teus filhos estão sofrendo muito mais vendo você todos os dias, talvez sendo desvalorizada, humilhada, traída, agredida. Isso para eles é muito pior, porque isso vira um aprendizado, isso se torna um padrão para eles. Provavelmente eles vão buscar relacionamentos iguais a esse que você está vivendo. E aí você diz para mim, não, gata, mas eu estou fazendo isso pelos meus filhos. Não, você está fazendo isso por você. Seja honesta, seja honesto. Para de usar os seus filhos como escudo para o seu medo. Pare de usar os seus filhos, suas filhas como escudo para a sua dependência emocional. Porque existe aí um vazio emocional que realmente te impede de sair dessa relação. É o seu vazio emocional. Só que você está usando os seus filhos para te proteger. E eu sei que isso é duro de escutar. Mas seja verdadeira com você. É possível você eliminar essa dependência emocional. É possível. Mas você vai ter que enfrentar a sua história, você vai ter que enfrentar aquilo que aconteceu com você e que se tornou o seu padrão. E aí você precisa avaliar. Eu realmente estou disposto a enfrentar isso? Ou eu vou me manter conformada numa relação falida? Numa relação falida, se você decidir ficar, e aliás é uma decisão que é sua e que você tem todo o direito de tomar essa decisão, claro que você tem direito de tomar essa decisão, só que ao tomar essa decisão, você está apenas se enganando, se escondendo de enfrentar a sua verdade, de enfrentar a sua história. E eu sei que provavelmente a sua história não foi uma história fácil. Infelizmente, a infância é o pior período da nossa vida. Não, ô gata, você não sabe o que está acontecendo hoje na minha vida. Eu aposto com você uma xícara de café que, se eu ouvir a sua história por 5 minutos, eu te convenço em 2 que a sua infância foi a pior parte da sua vida. Por quê? Porque na infância você não tinha como se defender, você não tinha autonomia, você precisava sobreviver e você precisava de um adulto para isso. Então aquilo que aconteceu na sua infância tem um impacto enorme nos padrões que você tem hoje. Então esse vazio emocional que existe aí dentro de você é apenas uma consequência do que aconteceu na sua infância, na sua gestação, nos seus primeiros 7 anos de vida. Aliás, se você quiser aprender como eliminar a dependência emocional, esse vazio emocional em até 60 dias, digita dependência agora aqui nos comentários, você vai receber um link no seu direct para você entender como eliminar a dependência emocional da sua vida em até 60 dias. Digita dependência e diz depois para mim se você recebeu esse link no seu direct, no seu inbox. Você vai receber um link automático assim que você digitar dependência. E aí você vai ter a oportunidade de entender como eliminar a dependência emocional em até 60 dias. Imagine a sua vida sem a dependência emocional. Imagine a sua vida hoje sem esse sofrimento. Imagine a sua vida hoje liberta desse casamento falido. Não seria diferente? Não seria diferente? E é aqui que eu quero que você preste muita atenção. Por quê? Porque quando você recupera a paz, porque um casamento falido, uma relação falida não te traz paz. Faz sentido isso para você? Não te traz paz. Não te traz alegria.
E sem alegria você não consegue agir. E isso vai impactar todas as áreas da sua vida. É como, imagine uma cesta de laranjas lindas, amarelinhas, suculentas. Só que lá dentro desse cesto tem uma laranja que está podre. O que acontece com o cesto? Coloca aqui para mim. O que acontece com o cesto? Provavelmente as outras laranjas vão apodrecer se você não tirar a laranja podre. Então esse casamento falido que você está mantendo por tantos anos, ele impacta, por exemplo, na sua saúde física. Você talvez hoje não consiga, boa Camila, apodrece o resto, é isso aí. Você talvez hoje tenha dificuldades de emagrecer. Sabe por quê? Você tem dificuldade de seguir uma dieta, você tem dificuldades de fazer exercícios físicos. Sabe por quê? Por quê? Porque você gasta tanta energia para se manter nessa relação tóxica e abusiva, nessa relação num casamento falido, que você precisa repor essa energia. E a gente repõe a energia de duas maneiras, presta atenção. Ou através do sono, de dormir. Então por isso também, talvez você procrastine demais. Alguém aqui procrastina demais? Talvez você procrastine demais. Por quê? Porque a tua mente, sempre focada em sobrevivência, ela fala o seguinte: opa, a energia está baixa, precisamos recuperar essa energia. Procrastina um pouco, para de trabalhar. Aí você fica lá no piloto automático, rolando a tela do Instagram, do TikTok, e fica lá. O que acontece? A sua vida não anda. Você se frustra. Ou a outra maneira de você recuperar energia: comida. E é por isso que você acaba não sendo disciplinada, você acaba não sendo consistente. E aí você se frustra também. A frustração, ela acaba com a sua autoestima. Uma autoestima baixa tira totalmente a sua confiança. A confiança em si, a confiança de realizar. E é isso que eu quero que você saia daqui hoje inconformado com a vida que você está levando. Eu quero que você saia daqui inconformada, indignada em se manter dentro de um casamento falido por tanto tempo. Porque isso está te adoecendo e pior, está tirando de você oportunidades incríveis de você ser verdadeiramente feliz. E se você não agir e ficar esperando que o outro mude, que o outro se separe, que você tenha aí um rompante de coragem para tomar essa decisão, você não vai fazer nada disso. Você só muda a sua vida se você agir. Não tem outro jeito. A sua vida só muda quando você age, quando você entra em ação. Por isso que coragem é ação com preparação. Escreva a palavra coragem aqui. Coragem é ação com preparação. Coragem não é algo mágico. Não é um dia que você respira e uau, agora eu tenho coragem e eu vou me separar. Não é assim. Quando você faz dessa maneira, o risco de você se arrepender e desistir e se frustrar é gigantesco. É gigantesco. É gigantesco. A preparação, ela é fundamental. Sair de um casamento falido, talvez de 10, 20, 30, sei lá, 40 anos, é como correr uma maratona. Eu uso essa analogia sempre. É como uma maratona. Uma maratona tem 42,5 km. Ninguém corre uma maratona do dia para a noite num rompante. Ela pode até tentar, mas se ela nunca treinou, se ela não está preparada, o que vai acontecer? Ela vai se machucar. Ou no jargão da corrida, ela vai quebrar. E com isso, ela vai se frustrar.
Ela vai se achar incapaz. E está na hora de você recuperar o brilho nos seus olhos. Você não é essa pessoa que você se tornou por conta de um casamento falido. Você não é essa pessoa triste, amargurada. Você não é uma pessoa sem fibra, sem garra, que você infelizmente se tornou por conta dessa relação falida. Você está sendo a consequência apenas da sua falta de coragem, da sua falta de preparação e principalmente consequência do seu conformismo. Você está conformada com essa vida, achando que a vida é assim mesmo, e não, ela não é. A vida não é isso. Existe uma vida incrível te esperando, mas ela só acontece se você decidir por isso. Ela só acontece se você verdadeiramente assumir os riscos dessa decisão. E é por isso que a preparação é tão importante, porque quando você está preparada, você diminui os riscos. Agora, você simplesmente falar o seguinte, não, eu vou hoje me separar, é um risco muito grande se você não estiver preparada. Isso faz sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se tudo o que eu falei fez sentido para você. Deixa eu ler aqui alguns comentários, eu vi que tem vários comentários aqui. A Suzana Moro. Eu tinha um tonel com todos os problemas juntos. Após a hipnoterapia e através da mentoria Coragem, estou separando cada problema em baldes separados. Isso está me trazendo mais tranquilidade mental. Exatamente isso, Suzana. Quando eu separo, e a gente fez uma atividade no primeiro dia da mentoria, que é um exercício que eu sempre aplico no primeiro dia da mentoria Coragem, que é uma mentoria que eu tenho individual. A Suzana está nesse momento passando por esse processo, que chama-se Roda da Vida. É exatamente para a gente analisar cada parte sem a influência da outra. Então, porque às vezes eu estou ali olhando para a minha área financeira e essa área financeira está sendo impactada não pela minha falta de conhecimento ou pela minha falta de trabalho, mas é porque eu estou sem energia, porque o meu grande problema hoje é o meu casamento. E eu gasto muita energia para me manter no casamento, para viver dentro da humilhação. E isso impacta em outras áreas. Então é preciso separar os baldes. E normalmente esse balde do casamento, do relacionamento, ele acaba muitas vezes sendo manipulado, camuflado pela sua mente. Por quê? Porque a sua mente não quer que você reviva a sua dor, o seu vazio emocional. Por isso que tratar a dependência emocional é tão essencial na vida das pessoas. Então, se você quer entender aprender como eliminar a dependência emocional em até 60 dias, digita aqui dependência nos comentários agora, você vai receber um link no direct. E aí é uma aula que eu gravei, que ela explica exatamente como que você faz isso. Como é que você elimina em até 60 dias essa dependência emocional. Essa aula, ela custa apenas R$ 27,00. É um preço promocional que vai se encerrar nos próximos dias. É um preço que eu estou fazendo aqui para te ajudar. Para que você que está aqui comigo nas lives e me prestigiando, que você que tem esse problema, que você possa rapidamente eliminar em até 60 dias. Imagina você livre desse vazio emocional e você criando essa preparação para tomar essa decisão de sair de um casamento falido. Olha como a sua vida seria diferente. Foca nisso. Tudo bem? Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. A Zilda. Tem que ser razão ou coração? Assim, vou só dar a minha opinião, tá bom, Zilda? O coração, quando a gente fala, né, tem um romantismo muito grande nisso. E as decisões com o coração. Por exemplo, a palavra coragem, ela é a fusão de duas palavras do latim. Cor, de coração, e agem, de agir. Agir com o coração.
A gente precisa explicar isso bem, porque às vezes agir com o coração as pessoas acham que é agir na emoção, e não é. Agir com o coração é você agir de acordo com a tua essência, com as tuas regras, com aquilo que é bom para você, com os teus valores. E isso é agir com o coração. É aquilo que não vai te machucar, mas não é agir com a emoção. As decisões emocionais sempre são piores. Sempre são piores. Por quê? Porque normalmente elas estão atreladas ao seu instinto de sobrevivência, a uma interpretação que a sua mente está aqui. Quer ver um exemplo? Você talvez já tenha, não sei se isso já aconteceu com você, tá, Zilda? Mas isso já aconteceu comigo quando eu não tinha blindagem emocional. Eu era uma pessoa extremamente reativa no trânsito. Reativa no trânsito. Eu era aquele cara que queria brigar com todo mundo só porque alguém, sei lá, passou na minha frente, porque alguém me fechou, enfim, porque alguém fez algo errado, que eu julguei errado, e eu me achava o juiz de trânsito. Então eu era muito reativo. Essa é uma decisão emocional. Por quê? Porque existia uma interpretação aqui que eu aprendi. O meu pai é uma pessoa, meu pai é vivo, aliás foi aniversário dele ontem, beijo pai, né? Ontem tive o prazer de poder abraçar o meu pai. O meu pai, ele era, porque agora ele não está dirigindo mais, né? Quando eu falo ele não está dirigindo mais. O meu pai, quando dirigia, ele era extremamente nervoso. E eu lembro na minha infância de, sabe, ter aquela sensação de que, nossa, é tenso, dirigir é tenso. E essa foi a interpretação que ficou aqui na minha mente. E foi graças à hipnoterapia que eu me livrei disso. Porque era assim que eu achava que o trânsito era. Era uma guerra. Então eu nem tinha muito prazer, sabe, em dirigir. Hoje eu tenho muito prazer, apesar de morar em São Paulo. Obviamente eu não gosto de trânsito, né? Para quem mora em São Paulo sabe muito bem como é que é. Mas eu gosto muito de dirigir, pegar estrada, essas coisas. E eu não tinha esse prazer. Exatamente por quê? Porque o carro significava para mim uma tensão. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só continuar aqui o comentário da Zilda. Mas com maturidade nas decisões, para não machucar ninguém. Porque um relacionamento falido, muitos seguem trair e machucar, em vez de uma separação amigável. Muito bom que você colocou, Zilda. Exatamente isso. A pessoa precisa sair dessa relação. E aí ela vai buscando de uma maneira, e aqui é de uma maneira muitas vezes inconsciente, maneiras de sair realmente. Então a traição acaba sendo às vezes uma fuga, uma rota de... Às vezes aquilo não tem nem a ver com o caráter dela. Talvez não tenha a ver com o caráter dela, mas é uma maneira dela sair daquela relação. Tudo bem? A Jaque, eu sou minha prioridade, excelente, muito bom. A Jaque, meus dias têm sido melhores depois que me conectei a você. Obrigado, que bom, fico feliz, Jaque. Que bom que você está aqui mais uma vez. Deixa eu ver aqui. Oi, Paulo. Oi, Karina, seja muito bem-vinda. A Rosângela Campos também, sejam bem-vindos. Bem-vindas a Cosmina também, a Veri Melwer, Glória também por aqui, excelente. Bom dia, bom dia. Mari também, R. Mari, seja bem-vinda. Para a gente terminar de falar sobre essa questão do casamento falido, da relação falida, eu quero que você reflita muito sobre o que eu vou te falar aqui. Manter-se numa relação falida, num casamento falido, tem um custo muito alto, que às vezes você não percebe. Por exemplo, eu falo aqui eu estou oferecendo aqui para você, né, uma oportunidade de você entender a sua dependência emocional, que custa R$27. E talvez para algumas pessoas R$27 é caro, é barato e pouco importa. Mas aí tem um preço, né? A gente está falando de R$27. E a gente não coloca um preço na manutenção do sofrimento. E a gente deveria começar a fazer isso. Quanto custa se manter no sofrimento? Ou melhor, eu vou te fazer uma outra pergunta. Quanto que você pagaria, e eu queria que você colocasse aqui, até quanto você pagaria para sair do sofrimento que você vive hoje? Coloca aqui, até quanto você pagaria? Bom dia, Cris, bom dia, Ruth, sejam bem-vindas. Até quanto você pagaria para sair do sofrimento que você vive hoje? E seja honesta.
Não pensa nas tuas circunstâncias, mas quanto você pagaria para sair desse sofrimento? Quanto que você pagaria? Coloca aqui. É um exercício para você. É um exercício importante para você entender que a tua vida vale muita coisa. Que a sua saúde física e mental valem muita coisa. Porque quando você se mantém num casamento falido, numa relação falida, você está adoecendo. E a cada dia é um dia a menos. A cada dia é um dia a menos. Infelizmente, a gente precisa falar disso. A cada dia, você está mais perto do fim. E você permanecer no sofrimento é muito caro. Ó, Suzana, daria praticamente tudo que tenho. A Vânia Marcondes, o preço é muito caro. Não tem dinheiro que pague tudo isso. Exatamente, é isso que eu quero que você entenda. Cris, retomar a própria vida não tem preço. Então você precisa começar a valorizar a sua vida. Você precisa começar a valorizar a tua felicidade, a tua alegria. Você precisa... Entenda o que eu vou falar aqui, tá bom? Para você... É que eu vou falar de uma maneira mais incisiva aqui, tá bom? Eu não gosto de falar essa palavra, mas eu vou falar porque é uma palavra hoje que ela me ajuda muito a não querer voltar para o sofrimento que eu vivi. Mas você precisa ter raiva do sofrimento que você vive hoje. Eu tenho muita raiva do sofrimento que eu vivi lá atrás. Muita raiva. Isso significa que eu não fiz as pazes com a minha história? Não, eu fiz as pazes com a minha história, com essa parte da minha história. Mas eu tenho horror de voltar para aquele sofrimento. Então tudo que eu faço hoje, primeiro é para não voltar para aquele sofrimento. É por isso que eu corro todo dia, é por isso que eu parei de beber, é por isso que eu cuido da minha saúde, é por isso que hoje eu fiz uma transição de carreira, é por isso que eu estou aqui hoje falando com você, porque é isso que me traz alegria. Tudo aquilo que não me traz alegria hoje, eu elimino da minha vida. Eu elimino. Eu não negocio mais com o sofrimento. Eu não negocio mais com a mediocridade. Eu não negocio mais. E você, se você quer mudar a sua vida, você precisa ter essa mentalidade. Não negociar mais com o sofrimento. Enquanto você seguir negociando com o sofrimento, enquanto você permitir que o sofrimento ele seja a maior parte da sua vida, você não vai mudar absolutamente nada na sua trajetória. E o que é uma pena. Porque você tem um potencial incrível, você tem uma vida incrível pela frente. Por isso que preparação é tão importante nesse processo. Coragem e ação com preparação. A coragem que você está buscando aí, a coragem que te conectou a mim, é preparação. Sim, você vai ter que ralar um pouquinho. Claro que sim. Comigo não tem fórmula mágica. Quem já me conhece há um tempo sabe disso. Não tem fórmula mágica. Adoraria ter uma fórmula mágica para te dar a coragem. Seria fantástico. Mas eu não tenho. Porque a coragem que me faltava quando eu estava no sofrimento, ela não surgiu do nada. Ela não chegou numa caixinha da Amazon. Não chegou. Essa coragem para tomar as grandes decisões da minha vida, como por exemplo fazer uma transição de carreira, ou como você precisa fazer essa saída de um casamento falido, ela veio com ação com preparação. Ação com preparação. Quanto mais eu me preparei, mais eu agi. E quanto mais eu agi, mais as coisas se transformaram. Esse é o caminho. Se você tiver um outro, fala para mim, que eu quero saber, que eu quero conhecer. Porque não existe. Não existe. Coragem é ação com preparação. Tudo bem? Faz sentido isso para você?
Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. E para você que talvez não quis colocar aqui o preço que você pagaria para você sair do sofrimento, quanto que você pagaria, por exemplo, para tirar o seu filho ou a pessoa que você mais ama no mundo do sofrimento? Quanto que você pagaria? Coloca aqui para mim. Quanto que você pagaria para tirar o seu filho ou sua filha do sofrimento? Quanto que você pagaria? Até quanto você pagaria? Até quanto? Eu tenho certeza que você, como a Suzana escreveu, como a Cris, elas escreveram aqui, como a Vânia escreveu, não tem preço. Por que você não faz isso com você? Por que você faz isso para o teu filho, para tua filha e não faz com você? Sabe por quê? Porque a tua autoestima, ela está machucada. E sem uma autoestima forte, você não consegue fazer nada na sua vida. A Jaque é incalculável. É isso, é incalculável. Mas você faria o que fosse, não é, Jaque? Para sair dessa, tirar o seu filho e sua filha desse sofrimento. Você faria qualquer coisa, não tenho dúvidas disso. Mas por que você não faz com você? Porque existe um padrão aí, existe um vazio emocional que te faz ser dependente emocional de alguém. Então, se você quer se livrar da dependência emocional, em até 60 dias, digita dependência aqui nos comentários agora, para você receber um link no seu direct, lá no seu inbox, para você receber o link para você adquirir essa aula. Tudo bem? Esse é um preço promocional, R$27, menos de R$1 por dia, menos de R$1 por dia. Então, corre lá, corre para você depois não ter uma desculpa de agora aumentou o preço. Eu tô avisando há muito tempo que vai aumentar o preço. Tudo bem? E uma outra coisa aqui antes da gente terminar, dia 16 de dezembro, amanhã eu vou revelar para você o que vai acontecer no dia 16 de dezembro, no próximo sábado, não o próximo agora, daqui a 2 sábados, não esse, o outro, das 9 ao meio-dia. A gente vai falar, vai ser uma manhã de um processo lindo, de um início de cura para você, tá bom? Então, já coloca na tua agenda, desmarca qualquer compromisso, dia 16 de dezembro é uma aula secreta que eu vou dar só para quem se inscrever, e vai ser gratuita, eu já estou avisando isso, só que serão vagas limitadas, uma aula secreta para você no sábado, para você virar o ano muito bem, tá bom? É isso, a gente se vê amanhã falaremos, deixa eu ver aqui na minha colinha, o que falaremos amanhã, quando um relacionamento é abusivo. A gente vai entender características ocultas de um relacionamento abusivo. Porque a gente tem a ideia que relacionamento abusivo é só aquele que tem violência física, e não. E amanhã você vai entender falas que são abusivas. A gente vai falar disso amanhã. 8h15 da manhã, na sua dose diária de coragem, tá bom? Um grande dia para você, um lindo dia, um grande abraço. Tchau!